Vamos lá, gente? Então, Apocalipse capítulo 14. Esse relativamente fácil em comparação aos outros, é um capítulo mais tranquilo hoje, né? Então, ele é um pouquinho mais... Na verdade, depois de tudo que a gente já construiu, o capítulo 14, ele, por causa da construção anterior, fica mais fácil, né, de entender. Então, lá, Apocalipse capítulo 14, diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como o som de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrado em suas bocas, são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos anjos e do Cordeiro. Em fumaça do tormento de tais, a fumaça e o tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei diante de mim, estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, aquele que estava sentado na nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz, aquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, uma distância de cerca de 300 quilômetros. Palavra de Deus. Então, depois de tudo que a gente
já estudou em Apocalipse, passinho por passinho, passinho por passinho, eu não creio que esse capítulo aqui seja um capítulo tão difícil de ser entendido, né? Porque, em geral, gente, o que está acontecendo nesse capítulo aqui? Ele está basicamente nos falando, lembra quando acabaram os selos? Aí tinha a explicação do que estava acontecendo com os santos e do julgamento que viria logo depois. Ele falava daquilo, por exemplo, os selos, que temos lá os 4 cavaleiros, trazendo fome, morte, destruição, fazia tudo isso aqui. Depois, acontecia o quê? Nós temos aquela pausa no capítulo 7, né, que são 144 mil, e aí a gente explica o que está acontecendo com 144 mil durante aquele tempo, e como acabam, um pouquinho ali antes, né, do capítulo 7 começar, como acaba tudo aquilo, com o julgamento de Deus. Lembra que eles estão lá gritando, caiam as pedras sobre nós, quem poderá suportar a ira do Cordeiro? Aí começa o capítulo 7. Então, isso aqui, basicamente, o capítulo 14, é mais ou menos isso que está acontecendo. Felizes são os santos aqui, no final de tudo, e depois vem Deus, agora, a trazer a sua ira, e consumar todas as coisas. Ou seja, está acabando tudo aqui, mais uma vez. Então, existe um contraste entre o capítulo 12 e o capítulo 12 e 13 com o 14. Por quê? Porque no capítulo 12 e 13, o que a gente viu? A gente viu, no capítulo 12, nós vimos o dragão perseguindo a mulher, né, e tudo aquela simbologia que a gente viu lá. Depois nós vimos no capítulo 13, o que nós vimos no capítulo 13? 2 bestas saindo do mar, uma do mar e uma da terra. Então nós vimos que o dragão representa Satanás, a besta do mar o anticristo, e a besta da terra o falso profeta. Então, que em tudo queriam imitar quem? A Trindade. Eles queriam imitar a Deus, eles querem ser uma imitação de Deus. Então eles mostram, eles estão guerreando, eles estão matando ali as 2 testemunhas, matando os santos, vencendo a igreja por um período de tempo, que são 3 anos e meio. Então eles estão passando por, esse é o último reino final, que está vencendo a igreja. Então acaba, né, nesse sentido, vai acabar com eles recebendo as marcas lá, sem poder comprar, sem poder vender. Então, um certo triunfo de Satanás, da besta. O mundo está adorando a besta. Agora, acaba o capítulo 13, agora começa o capítulo 14. E aí, como ele já tinha dito antes, tem um povo que não vai adorar a besta. Que povo é esse que não vai adorar a besta? Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Quando foram escritos esses nomes? Antes da fundação do mundo. Mas não foi depois que eles escolheram Jesus? Não? Não é? Então, o que a gente faz com esse texto? Não, foi porque Deus viu que eles iam escolher Jesus, e não Deus escreveu o nome deles lá, né? Não, eles foram escritos lá antes da fundação do mundo, antes de nenhum deles. Aí a gente vai pro capítulo, volta para os selos, quando ele fala, os mártires perguntam para Deus, até quando quanto tempo o Senhor vai demorar para nos julgar o nosso sangue? Aí ele responde que, até que se complete o número dos seus conservos. Deus tem um número, certo? Deus não age com um acaso. Então, o capítulo 12 e 13 está falando da vitória de Satanás. Agora, no capítulo 14, está falando da consequência, o que acontece com esses santos que morreram por causa de Satanás, por causa do anticristo, por causa da grande perseguição. Eles morreram, porque Deus disse que eles iam morrer, Jesus disse que eles iam morrer. Olha, aquele que vai ser morto a espada será. Aquele que vai para o cativeiro irá. Mas tudo isso está debaixo da mão soberana do Senhor. Nada disso fugiu do controle. Nada disso, como se fosse pegou Deus de surpresa. As calamidades, os nossos sofrimentos, mesmo que nós não entendamos, não pegam Deus de surpresa. E, aliás, Deus não perde na nossa vida um bom sofrimento. Ele não perde. Ele usa os sofrimentos na nossa vida para nos transformar mais parecidos com Cristo. Esses são o propósito. Por que nós sofremos? Por que passamos por sofrimentos? Por que Ele vai permitir a igreja para passar por tudo isso? Para purificar a igreja.
para purificar a igreja. E aí, começa então o capítulo aí 14, e ele começa a falar do que acontece, tá? E o que aconteceu com essas pessoas que morreram durante esse tempo? E aí ele fala o que acontece, fala dos 144 mil. A pergunta que fica é, quem são os 144 mil? Depois de tudo que a gente viu, depois do capítulo 7 que a gente já viu, quem são os 144 mil? Exatamente, é o povo de Deus, é a igreja, é esse povo que está morrendo aqui. Da onde que vem então esses 144 mil? João já explicou para a gente lá no capítulo 7. Se a gente for lá para o capítulo 7, a gente tem aqueles que foram selados. Lembra? Capítulo 7. O capítulo 7 tem lá os quatro anjos segurando os 4 ventos, para que eles não soprem sobre a terra. Quem são os 4 ventos? São aqueles cavaleiros, que eles estão para... Então, o capítulo 7, em cronologia, ele é anterior ao capítulo 6. Porque os cavaleiros vão ser soltos. Então, Jesus está mostrando o que vai acontecer. Segura aí. Porque antes de começar a grande tribulação, o que Deus vai fazer com os seus? Vai selar na testa. Ele vai selar. Para quê? Para que a gente seja poupado e não morra? Não. Para que a gente seja poupado espiritualmente. A gente vai passar. Mas eu não vou suportar, eu não vou conseguir não negar minha fé, eu não vou conseguir. Sabe o que você vai conseguir? Porque o Espírito Santo é quem vai tomar você pela mão e vai te guiar. Não é a força não é sua, a força não vem de você. Se viesse de você, se fosse você que escolhesse mesmo a Deus, se tivesse nas tuas mãos, você perderia a salvação. Ninguém, aliás, se salvaria. Mas porque não está nas nossas mãos, nunca esteve. Salvação é graça de Deus. Nós vamos passar e nós vamos vencer. Mesmo que para vencer, nós venhamos a vencer como Jesus venceu, através da morte. Porque a morte, gente, não é o final para o crente. Então, os selados, eles são selados, lá os 144 mil são selados, lembra que eles têm 12 mil de cada tribo de Israel, mas aí João ouve o número, quando ele vê o quê? Uma grande multidão de toda a tribo, língua e nação, né? Que foram comprados para Deus, de toda a tribo, língua e nação, pelo sangue do Cordeiro. Então, aqui também, nós temos esse 144 mil, que João está falando assim, gente, eu nem preciso explicar para vocês quem são, né? Então, se você, está vendo como você conhece o contexto de Apocalipse, você começa a interpretar os símbolos de uma maneira tranquila? Porque quem são esses? Aí você fica aqui, não, esses são esses, e fica trazendo suposição. Não, gente, lê o livro. Ele já explicou lá atrás quem que é. Por exemplo, quando ele vai falar aqui, caiu a grande Babilônia. Lá na frente ele vai repetir a mesma coisa, então ele vai sempre, o Apocalipse vai sempre construindo. E aí no versículo 2 e 3, eles têm um novo cântico na boca. Ouvi um som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Tá? Aí ele está falando que eles têm um novo cântico. O que a gente mais viu pelas páginas de Apocalipse são momentos de adoração no céu, são os 24 anciãos, são os 4 seres viventes adorando ao Cordeiro. Aliás, lá no capítulo 7, quando 144 mil são selados, depois tem a grande multidão, há um período de louvor. Então, é engraçado que a gente vê aqui que eles são arpistas tocando, né? E ninguém sabe o novo cântico. Mas se você voltar lá para o capítulo 5, versículo 9, rapidinho, lá no versículo 9 diz assim: e eles cantavam um novo cântico. E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eles foram comprados, gente de toda
tribo, língua e nação, como 144 mil. Eles estão cantando um novo cântico, como 144 mil. Então, eles estão cantando a mesma coisa. E aí, não apenas isso, mas se a gente vai, por exemplo, para o capítulo 15, que é o próximo, versículos 2 e 3, a gente vê isso aqui no capítulo 15, pelo meio. Em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aí ele passa a dizer: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, Criador. Então, ele começa a falar o que é o cântico. Então, capítulo 14, eles têm um novo cântico. Um novo cântico que também já foi falado no capítulo 5, versículo 9, que já foi lá. E agora aqui eles estão ouvindo o som de harpas sendo tocadas. Eles foram comprados de toda a terra, e etc. As mesmas palavras aqui. Então, só eles podiam aprender esse cântico. Qual é o cântico novo? É esse cântico. São esses cânticos que eles estão proclamando por todo o livro, né? Especialmente esse capítulo 15. Então, o crente é adorador. O crente é um adorador. Nós fomos comprados pelo sangue para sermos adoradores de Deus. Então, aí no versículo 4 e 5 fala que eles não se contaminaram. Não se contaminaram. E aqui, gente, vai gerar um debate aí, cada um vai trazer uma perspectiva diferente aqui, né? Porque ele vai falar o quê? Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada nas suas bocas. São imaculados. Essa linguagem, por exemplo, de são imaculados, isso aqui remete a Colossenses capítulo 1. Porque Jesus, ele morre e o seu sangue nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Nós, para nos apresentar diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem qualquer acusação, que é a palavra imaculado. Então, todo crente é apresentado diante de Deus como santo, irrepreensível, sem qualquer acusação, imaculado. Então, isso aqui é uma coisa só para os 144 mil? Aliás, são só os 144 mil que seguem ao Cordeiro e etc. Então, se a gente já identificou os 144 mil do capítulo 7, e agora eles vão falar, algumas pessoas vão argumentar que isso aqui é só Israel, e isso aqui é só homem de Israel. Mulher não entra aqui. Porque está falando especificamente, estes são os que não se contaminaram com mulheres. Aí eles falam, não, isso aqui está vendo, tem que ser um homem. Eles se conservaram castos, ou virgens, a palavra original aqui no grego se conservaram virgens, né? E assim por diante. Mas do que o texto está falando? Do que o texto está falando? Se você conhece um pouquinho de Bíblia, já leu o Antigo Testamento, já leu o seu Novo Testamento, você vai ver que essa linguagem de adultério, imoralidade sexual e prostituição são constantemente usadas para quê? Para falar de idolatria. Toda vez no Antigo Testamento, vai lá ver, eles, assim como a esposa foi infiel com o seu marido, assim foi Israel comigo. Vocês cometeram todo tipo de imoralidade sexual com todos os outros deuses. Literalmente que eles cometeram imoralidade sexual com os outros deuses. O que é? É idolatria. Então, adultério, imoralidade sexual, prostituição, em linguagem religiosa ou na linguagem bíblica aqui, está falando da idolatria. Da idolatria. Então, se manter casto e puro é o quê? Não andar na idolatria do mundo. Não é isso que a gente viu nas igrejas, nas 7 igrejas? Lembra? Olha, tem aquela Jezabel que fica ensinando os meus servos a cometerem imoralidade sexual.
O que tipo de imoralidade sexual? Era apenas, provavelmente ela estava levando eles para os templos pagãos, que tinham as sacerdotisas lá e tinham relações sexuais com as mulheres lá, mas era um meio de adoração. Mas ele está falando exatamente do ato sexual em si, não. Ele está falando do adultério. Qual o adultério? Adorar outros deuses. Por quê? Imoralidade sexual e adultério, biblicamente falando, estão ligados. Quando a gente fala, Deus usa muito isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Exatamente. Então, aí você vai ver gente falando, não, isso aqui são os israelitas dos últimos dias, que se manteram virgens, né? Que nunca mentiram, que nunca... Gente, você tem mais trabalho para você explicar uma posição dessa, manter uma posição dessa, do que você tentar ser coeso com tudo que o livro está mostrando. Então, de quem que ele está falando? Aliás, o livro vai falar isso lá no capítulo 2, aí ele vai chamar a igreja do quê? Nós somos o quê de Jesus Cristo? A noiva, que vai ser apresentada diante de Cristo como? Imaculada. Então, isso aqui está falando só dos 144 mil do povo de Israel. Não é. Ele está falando do povo de Deus. Ele está falando, sim, em parte, de um povo que vai passar pela essa grande tribulação? Vai passar pela grande tribulação. Está falando dos santos que vão passar, sim, mas ele está falando só deles? Não, ele está sendo inclusivo. Ele está sendo inclusivo. Aliás, eu lembro de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar de apresentar a sua igreja, a virgem, para Jesus, santa. O que ele está querendo dizer? Que não adora outros deuses. É disso que está falando nesse texto. Então, não está falando de um certo grupo nos últimos dias que não se casaram, que não tiveram relações sexuais com ninguém, não está falando disso. O contexto... Não é? Aí, se você pega esse contexto todo e você tentar encaixar essas coisas, apesar que os teólogos tentam, e tem muita gente que vai defender essa posição que eu estou falando, contra, e vai falar assim, não, mas olha, tem isso, e é difícil, mas todo o contexto, o resto não fala disso. Apesar que quem assume essa posição também assume que existe uma distinção no capítulo 7. No capítulo 7 fala que os 144 mil são só o povo de Israel, e depois tem um outro povo que é a igreja. Eles não interpretam dessa maneira, que os 144 mil são o mesmo povo, como nós interpretamos, como nós entendemos que o texto está dizendo isso. Né? Eles acreditam que Israel é um jeito e a igreja é outro jeito. Para essas pessoas, essa é uma teologia da dispensação, os dispensacionalistas, eles acreditam que existe uma diferença entre Israel e a igreja, que Israel não é a igreja. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala, quem que é o verdadeiro Israel? Quem que é o verdadeiro filho de Abraão? É aquele que tem a fé de Abraão. Nem todo descendente de Israel é Israel. É Israel pela fé, porque a igreja é o quê? A continuação de Israel no Novo Testamento. Então, Deus não tem dois povos, mas eles acreditam que tem um povo que é Israel e tem a igreja, e um tem nada a ver com o outro. E o jeito que ele lida com Israel não é o jeito que ele lida com a igreja. Ele tem um jeito de lidar com Israel, que nos últimos dias, na época da grande tribulação, ele vai lidar com Israel. Eu creio que vai existir um avivamento no meio dos judeus nos últimos dias. Eu creio que vai ter, porque a Bíblia fala isso, que vai ter. Mas eu creio que existe uma distinção entre Israel e a igreja? Não. Como que o israelita vai ser salvo? Do mesmo jeito que nós somos salvos, pela fé em Cristo Jesus. E não tem diferença entre a igreja e Israel. Então, isso nasce também dessa distorção teológica, que se você assume que existe uma diferença entre Israel e a igreja, você vai interpretar isso aqui diferente, né? Então, existe essa diferença. Mas esse negócio aqui de se manter casto, toda essa sedução do mundo é uma coisa que só acontecia naquele tempo? Tudo isso que nós vimos no livro é uma coisa que acontecia só nesse tempo? Não. Nós ainda passamos pelos perigos da idolatria, da imoralidade sexual. Então, quer dizer que a gente vai cometer imoralidade sexual de fato? Não, não é isso. Não é isso. É o que, então? Essa idolatria, ela sempre foi um problema que sempre apareceu na igreja.
sempre. A cobiça dos olhos, os prazeres da vida, tem levado muitos que estão na igreja e se dizem cristãos para longe de Deus. Por quê? Porque eles querem andar com um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Porque eles têm medo do inferno, eles estão na igreja. Lembra, eu tenho falado muito sobre essas coisas no domingo, nas pregações do domingo. Não está aqui por ser, está aqui para fazer. Por quê? Porque eu tenho medo do inferno. Então, eu tenho medo do inferno, mas eu venho na igreja, eu tenho a minha vida religiosa, mas a minha vida religiosa é o domingo. Durante a semana, agora eu vou buscar o que eu gosto, o que eu quero fazer. Lembra do meu dever, do meu prazer. Existe uma distinção na cabeça dessas pessoas. E porque elas são levadas para esses dois lados, o problema é que elas começam a viver o quê? Uma vida dupla. O que Tiago vai condenar, né? Lá no capítulo 4 de Tiago. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? E eles querem viver, ser amigos do mundo e serem amigos de Deus. Só que um não anda com o outro. Esse é o grande problema. Porque o problema deles é que eles comprometem a sua fé. Eles comprometem a sua fé. Eles querem então estar na igreja porque têm medo do inferno, mas não querem viver para Cristo. Se você é um cristão nominal, se você diz que pertence a Cristo, vem para a igreja por medo de alguma coisa, vem para a igreja por dever, o que vai acontecer com o seu cristianismo quando você for tentado, quando você for passar pela tribulação, passar pelo sofrimento? Você vai embora. Você não aguenta. Você não fica. Então, o que a tribulação faz com a igreja? Purifica a igreja. Purifica a igreja. Porque na hora, passa na peneira. Não foi isso que aconteceu com a pandemia? Passa na peneira. Gente, vai acontecer e outras e outras e outras. Não estou falando que vai acontecer outra pandemia, não. Estou falando que vai acontecer outras e outras tribulações que vão vir sobre a igreja. Deus sempre vai peneirar a sua igreja. Porque o joio não fica. Não fica. O falso crente não fica. O lobo não fica. Não fica. Às vezes me perguntaram por que eu prego do jeito que eu prego. Sabe por que eu prego do jeito que eu prego? Porque lobo não fica na minha pregação. Lobo não aceita o que eu falo. Lobo rosna quando ele escuta o que eu prego. O lobo ele não fica aqui. É um jeito de eu enxotar os lobos. Não, ele não consegue. O lobo não consegue ouvir a palavra de Deus e ficar aqui. Ele não consegue. É por isso, essa é uma das razões que eu prego do jeito que eu prego, para o lobo ir embora daqui, para que o meu rebanho seja alimentado com a palavra de Deus e os lobos saiam daqui correndo, porque senão os lobos ficam aqui no meio e eles começam a devorar o rebanho, né? Então, mas esse é o problema, porque como Jesus disse na parábola do semeador, essas pessoas que querem viver essa vida dupla, que querem vir para a igreja porque tem medo do inferno e querem viver lá fora, e não, mas o meu prazer mesmo é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. A busca pelo prazer, a busca pela cobiça dos olhos, vão ser o quê? Vão ser aquelas sementes que foram lançadas onde? Nas pedras, as sementes que foram lançadas nos espinhos. A cobiça dessas coisas vão sufocar, vão tirar o nutriente que a semente deveria receber. Aí quando vier o dia mau, essas pessoas vão embora e não ficam mais aqui. Aí versículo 14, capítulo 14, versículo 6 ao 20, gente, basicamente, aqui eu posso resumir tudo isso aqui. Por quê? Porque aqui ele está falando de novo do que está acontecendo, como Jesus está julgando o final. E ele está falando, olha, primeiro versículo de 1 ao 5, está falando da gloriosa, futura, a bênção dos crentes, que nós herdaremos, mesmo que passemos pelo sofrimento, pela perseguição, pela morte, e nós venceremos como Cristo venceu. Nós ressuscitaremos e estaremos com Ele para sempre. Ponto. Aí, a partir do versículo 6, ele começa a descrever o que vai acontecer com a besta, com o falso profeta e com os seus seguidores. Aqueles que têm o selo dele, que adoraram a sua imagem, que têm o seu selo na testa e na mão. Que lembra, mais uma vez, uns são selados por Deus na sua testa, outros são selados pelo Satanás na sua testa, são obrigados a serem selados. Aí a gente discutiu bastante, falou um pouquinho sobre essa questão de selar, né? Marca física, marca espiritual, o que é isso daqui, né? Então, aí ele vai basicamente
repetir o que ele fez no capítulo 7, no capítulo 10 e 11, falando, olha, é um interlúdio, ele vai explicar de uma maneira rápida o que está os últimos dias, o final, o julgamento de Deus. Aí ele vai acabar essa sessão e vai acontecer o quê? Aí ele vai começar o capítulo 15, que começam as últimas pragas, que começam as 7 taças, os anjos e as 7 taças. Com essas 7 taças se completam a ira de Deus. Então ele vai fazer o quê? Mais uma vez, ele vai recapitular. As 7 taças são momentos diferentes? Não, porque está acabando tudo aqui. Então ele vai recomeçar de novo a contar. Agora, com todos esses detalhes que nós já fomos construindo ao caminhar de tudo aqui, a gente vai interpretar o capítulo 15, que no meu ver vai ser o mais fácil de todo, porque a gente já construiu isso. A gente falou dos 7 selos, já falou das trombetas, agora as 7 taças, elas são repetições do que já foi falado antes. Amém? Então, quando a gente voltar, a gente volta para as 7 taças. Deus abençoe vocês.